Olá, alunos! Aqui é a professora Marília e hoje nós vamos estudar a técnica do cancelamento. A técnica do cancelamento consiste em uma técnica de simplificar as frações antes de multiplicar. Ela só serve para multiplicação de frações. Eu não uso essa técnica em adição, eu não uso essa técnica em subtração. Então, nessa técnica, nós vamos simplificar as frações antes de multiplicar. Isso facilita bastante as contas quando temos mais de duas frações multiplicando, ou mesmo com duas, quando o numerador e o denominador das frações são números muito grandes. Mesmo não sendo números tão grandes, vocês vão ver nesses exemplos, o quanto é mais fácil fazer a multiplicação com a técnica do cancelamento. Caso você não entenda, não compreenda o que eu estou falando sobre a técnica do cancelamento, faz pelo método que sempre fez. Vamos lá fazer alguns exemplos? Letra A, 4/7 vezes 3/4. Como que se multiplica frações? Nós operamos numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, ficaria 4 vezes 3, 12. 7 vezes 4, 28. E agora, como fazemos? Nós vamos simplificar essa fração. O que é simplificar? Eu vou dividir o numerador e o denominador por um divisor comum. Um número que dá para dividir os dois. Os dois são números pares. Vou fazer pelo processo que vai fazendo divisões sucessivas. São números pares, então dá para dividir por 2. 12 dividido por 2, 6. 28 dividido por 2, 14. Ainda são números pares, então ainda dá para simplificar. Ainda dá para dividir por 2. 6 dividido por 2, 3. 14 dividido por 2, 7. Ou você poderia ter simplificado 12 28 avos por 4. Dava direto. 12 dividido por 4, 3. 28 dividido por 4, 7. Ia dar 3/7 diretamente. A forma que vocês escolherem fazendo da forma correta é o que importa. Agora, vamos fazer essa mesma conta com a técnica do cancelamento. Olha só, aqui é 4, não é? Eu vou olhar nos denominadores se tem algum divisor comum entre os denominadores e o 4. Olha só, aqui não tem, mas aqui tem. 4 e 4 dá para dividir. Vou dividir os dois por 4. Eu corto e escrevo em cima o resultado da divisão. 4 dividido por 4 dá 1. E 4 dividido por 4 dá 1. E eu faço a multiplicação entre os restantes. Mas antes, vamos olhar o próximo. 3. 3 dá para simplificar com 7? Não. Dá para simplificar com 1? Não. Então, eu vou fazer agora já a multiplicação com os que sobram. O que sobrou? 1 e 3. 1 vezes 3, 3. 7 e 1. 7 vezes 1. Agora, a gente vai multiplicar entre os que sobraram. 7 vezes 1, 7. Ok? Eu simplifiquei antes de multiplicar. Eu fiz a divisão por 4 antes de multiplicar, igual havia feito aqui. Tá bom? Vamos para mais alguns exemplos. 5/12 vezes 3/5. Vou já simplificar. O 5 não dá para simplificar com 12, mas dá para simplificar com 5, né? 5 dividido por 5, 1. E 5 dividido por 5, 1. Eu simplifiquei por 5. Agora, vamos para o próximo. 3. 3 dá para simplificar com 12? Dá. Ambos eu posso dividir por 3. 3 dividido por 3, 1. 12 dividido por 3, 4. Agora, eu faço a multiplicação com os que restaram. Aqui restou 1, aqui restou 1. Aqui restou 4 e aqui restou 1, ó. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 1, 4.
e a fração já está irredutível, não precisa simplificar. Essa técnica, gente, é porque toda vez que a gente calcula uma multiplicação, uma adição, uma subtração ou uma divisão mesmo de frações, que é o nosso próximo tema, o resultado que a gente encontra, a gente tem que colocar ele na forma irredutível. A gente tem que simplificar. Não adianta ter preguiça, tem que simplificar. Vamos lá, mais alguns exemplos. 5/12 vezes 3/8. Ficou parecido com o de cima, mas vamos lá. O 5 dá para simplificar com 12? Não dá. O 5 dá para simplificar com 8? Não dá. Mas o 3 dá para simplificar com 12? Dá. Então, vamos simplificar por quanto? Dá para dividir por 3. 3 dividido por 3, 1. 12 dividido por 3, 4. Então, vamos fazer a multiplicação entre os restantes. Aqui eu não faço 5 vezes 3, eu faço 5 vezes 1. 5 vezes 1, 5. E aqui embaixo eu não faço 12 vezes 8, eu faço 4 vezes 8. Quanto que é 4 vezes 8? 32. E meu resultado é essa fração que já está na forma irredutível. Último exemplo. Multiplicação de 3 frações, poderia ser 4 frações. Qualquer quantidade. Como que faz isso, professor? Eu vou fazer sem a técnica do cancelamento e depois eu vou fazer com a técnica do cancelamento. Sem a técnica do cancelamento, nós operamos numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. O de cima vezes os de cima, os de baixo vezes os de baixo. Tem aluno que só entende quando eu falo os de cima e os de baixo. Tudo bem. Então, vamos lá. 2 vezes 9, 18. 18 vezes 1, 18. 3 vezes 7, 21. 21 vezes 3, 210. Essa fração é irredutível? Não, ela dá para simplificar. Como que nós vamos simplificar? Primeiro, eu vou fazer as divisões sucessivas. Dá para dividir por 2, porque são pares. Numerador e denominador são pares. Lembra quando eu falei lá no mínimo múltiplo comum, que é muito importante saber os critérios de divisibilidade, saber a tabuada, para saber por quanto que dá para dividir. 18 dividido por 2 dá 9. 210 dividido por 2 dá 105. Caso você tenha dúvida, monta a continha. E agora vamos lá. 9 e 105. Dá por 2? Não dá. Agora, qual que é o próximo? 3. Dá por 3? Dá. 9 dá por 3. Agora, se você ficou na dúvida se o 105 dá por 3, basta somar os algarismos. 1 mais 0, 1. 1 mais 5, 6. Vou fazer aqui em cima. Ó. 1 mais 0 mais 5, era 105. 1 mais 0, 1, mais 5, 6. 6 é divisível por 3, então 105 também é. Vou dividir por 3. 9 dividido por 3, 3. 105 dividido por 3, 35. Tá na dúvida, monta a continha. Vamos montar a continha? Deixa eu ver onde aparece da folha para vocês. 105 dividido por 3. 1 é menor, separa. 10 dividido por 3. 3 vezes 3 é 9. 4 vezes 3 é 12. 12 passa, então vai dar 3. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9, 1. Desce o 5, ainda tem o 5 para descer. 15 dividido por 3, 5, porque 5 vezes 3 dá 15. 15 menos 15, 0. Então, aqui, ó, deu 3,35 avos. Agora, nós vamos fazer essa mesma conta, 2/3 vezes 9/7 vezes 1/10, pela técnica do cancelamento. Então, vamos simplificar antes de multiplicar. O 2. 2 dá para simplificar com 3? Não. Dá para simplificar com 7? Não. Dá para simplificar com 10? Dá. Dá para dividir por 2.
Então, 2 dividido por 2 dá 1. 10 dividido por 2 dá 5. Ok? O 9. O 9 dá para simplificar com 3? Dá, já vou fazer. 9 e 3 dá para dividir por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. O 1 não dá para simplificar, nem o 7. Então, 1 não dá nem com 7, nem com 5. Então, vamos efetuar. Os restantes, tá? Não faz 2 vezes 9. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. Nos denominadores, nos de baixo, 1 vezes 7, 7. 7 vezes 5, 35. Se tivesse mais alguém aqui, gente, na multiplicação, que ainda desse para simplificar com 5 restante ou com 3 restante, poderia simplificar, tá bom? Vou fazer, então, aqui mais um exemplo que dá para simplificar esses que deram no resultado. Deixa eu pensar aqui num exemplo. Fazer uma letra E. 2 terços. Vou modificar esse aqui de forma que dá para continuar simplificando. 15 sétimos e 1 décimo. Vamos fazer esse. Trocar a cor da caneta. Novamente, o 2. O 2 dá para simplificar com algum denominador? Não dá com 3, não dá com 7 e com 10, né? Dá para dividir os 2 por 2. 2 dividido por 2, 1. 10. 10 dividido por 2, 5. Ok? Vamos para o próximo. 15. 15 dá para simplificar com os denominadores? 15 e 3 dá, não dá? Então, já vou simplificar. 3 dividido por 3, ambos dá para dividir por 3, dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. Olha aqui o resultado 5. Ele ainda dá para simplificar com alguém? O 5 dá para simplificar com 1? Não. 5 dá para simplificar com 7? Não. Mas o 5 dá para simplificar com 5. Aí eu corto este 5 e este 5 e a nova resposta vai ser 1 e 1, porque 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. E 1 não dá para simplificar com 1, já tá na forma simples. 1 não dá com 7, 1 não dá com 1. 1 não tem como simplificar. Então, agora eu faço a operação com os que sobraram. 1 vezes 1, 1. Vezes 1, 1. 1 vezes 7, 7. 7 vezes 1, 7. E essa conta aqui deu 1 sétimo, que já está na forma irredutível. Bons estudos!